Resolvendo o exercício 7, nós vamos observar que se trata de uma equação exponencial. Então, nós temos a equação 5 elevado a x mais 2 menos 3 vezes 5 elevado a x menos 1 mais 25 elevado a x é igual a 1235. Então, nós temos aqui a solução. Então, a primeira coisa que nós devemos observar é que as bases devem ser iguais, tá? Então, nós devemos colocar todos os números, tá? Referentes a cada uma dessas parcelas, tá? Numa mesma base. Isso havendo a possibilidade, tá? Então, nós temos aqui o primeiro número aqui nessa equação, tá? Que se trata de 5 elevado a x mais 2. Então, 5 elevado a x mais 2, aplicando a propriedade de produtos de potência de mesma base, nós podemos escrever 5 elevado a x mais 2 como 5 elevado a x vezes 5 elevado ao quadrado. Como aqui nós temos uma soma de expoentes, nós podemos separar, tá, essa potência em duas potências de bases, tá, iguais, com expoentes distintos aí. Isso na forma de produto, tá? Transformando em produto. Menos 3 vezes 5. Como aqui nós temos uma subtração de expoentes, nós podemos transformar essa subtração de expoentes aqui desta potência numa divisão de potências de mesma base, tá? Com expoentes diferentes. Então, a base, como a base é 5, nós podemos colocar 5 elevado a x dividido, tá, por 5 elevado à primeira. Nós trazemos aqui onde está a potência aqui, tá, no denominador. Mais 25 nós fatoramos. Dá para fazer o 25 transformar numa base 5, tá? Então, vai ficar 25 é igual a 5 ao quadrado. E isso ainda elevado a x, que é igual a 1235. Agora, nós temos um problema aqui na resolução dessa equação. Nós temos um denominador aqui, ó, nesse termo aqui, tá? Que é 3 vezes 5 elevado a x dividido por 5. Para resolver esse problema, basta fazer a multiplicação de todos os termos desta equação nos dois membros por 5, tá? Porque aí nós cancelamos esse 5 aí que está no denominador. Então vai ficar 5, tá? Nós multiplicamos 5 vezes 5 elevado a x vezes 5 elevado ao quadrado. Menos 5 vezes 3 vezes 5 elevado a x dividido por 5. Nós podemos ver que aqui ele vai se cancelar esse 5. O denominador vai sumir, tá? Nós fazemos a simplificação. Mas, continuando aí a multiplicação por 5, então vai ficar 5 vezes 5 elevado ao quadrado elevado a x, que é igual a 5 vezes 1235. No segundo membro aqui, ó, após a igualdade, nós também fazemos a multiplicação. E assim nós não alteramos a igualdade dessa equação, tá? Ela permanece inalterada. Então nós podemos agora fazer o produto pelas potências com expoente numérico, tá? E os expoentes aí, as potências com expoente com incógnita, que é o 5 elevado a x, nós vamos levar até o final da equação, tá? Para nós fazermos aí, encontrarmos a solução. Então, 5 vezes 5 ao quadrado vai ser igual a 5 ao cubo. E 5 elevado ao cubo dá 125. Vezes 5 elevado a x, menos, aqui esse 5 ele já foi simplificado, aqui estou com esse 5, tá? Vai ficar 3 vezes 5 elevado a x, mais 5 vezes, aqui nós podemos fazer a troca, tá? Do expoente x, passando ele para dentro do parênteses aqui, e o 2 colocando para fora do parênteses. Isso não vai alterar, tá? Os cálculos, porque a potência, né, tem a propriedade da potência de potência, que conserva a base e multiplica os expoentes.
Então, 2 vezes x continua sendo igual a x vezes 2, não altera, tá? E aqui vai ficar 5 vezes 5 elevado a x ao quadrado. E aqui multiplicando 5 vezes 1.235 vai dar 6.175. Agora nós temos um produto aqui, tá, de 125 vezes 5 elevado a x, menos um outro produto aqui, tá, com a mesma potência multiplicando, tá, um dos fatores aqui, tá, ele está comum, hein, tanto nesse termo, tá, no segundo termo da equação, quanto no primeiro. Então nós podemos fazer a diferença aqui, ó, tá, porque ó, nós temos 125 vezes 5 elevado a x menos 3 vezes 5 elevado a x, e isso vai dar 122 vezes 5 elevado a x, porque é 125 menos 3, tá, o 122. Mas aqui nós temos que 5 vezes x, 5 elevado a x ao quadrado, continua, tá, mesma coisa, que é igual a 6.175. Então, para facilitar as contas, tá, nós vamos fazer a mudança da variável, tá, transformando o 5 elevado a x, tá, para a variável y, ok? Então, nós temos que 122 vezes y mais 5 vezes y elevado ao quadrado é igual a 6.175. Essa mudança de variável, tá, ela é feita para facilitar a notação aí, tá, dos números aí, dificultando aí o raciocínio, facilitando o nosso raciocínio, tá, para depois nós voltarmos a encontrar o valor de x. Então aqui nós mudamos agora, nós temos uma outra incógnita, tá, vai ser o y. E essa incógnita aqui nós vamos encontrar através dessa equação de segundo grau aqui, tá. Nós rearranjamos esses termos, tá? Passamos os 6.175 para o segundo membro, colocamos em ordem decrescente de expoente, tá, de y, e assim nós temos uma equação completa do segundo grau aqui. Então, essa equação é resolvida pela fórmula de Bhaskara, e primeiro nós calculamos o delta. Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Então, delta é igual, o b vale 122, então nós vamos ter que é 122 elevado ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é igual a 5, vezes o c, que vale menos 6.175. Aqui, fazendo esses cálculos, tá? Resolvendo primeiro aqui a potência, tá? Tomando cuidado com os jogos de sinais aqui nesse caso, tá? Que vai ficar positivo. Então, fazendo esses cálculos, nós obtemos aí um delta igual a 138.384. Agora nós vamos calcular o valor de y, tá? Dessa equação de segundo grau. Então, y é igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta dividido por 2a. Daqui nós temos que y é igual, como b vale 122, tá? Aplicando a fórmula de Bhaskara, nós temos que é menos 122 mais ou menos a raiz quadrada de 138.384, e isso dividido por 2 vezes o a, e o a vale 5, então vai ficar 2 vezes 5. Daqui nós temos que y é igual a menos 122 mais ou menos, tá, 372. Essa raiz aqui, tá, foi extraída por fatoração. É possível fazer esse cálculo por fatoração e chegar nesse valor, tá? Então, isso dividido por 10. Então, o y, nós temos agora o y1 e o y2, tá? Uma solução para a soma desses valores e a outra para a diferença, tá? Então, y1 é igual a menos 122, nós vamos fazer com o negativo primeiro, tá? Menos os 372 dividido por 10. Então, y1 é igual a menos 494 dividido por 10. Daqui nós fazemos a simplificação, tá? Numerador com denominador, dividindo ambos por 2. Nós vamos ter que y1 é igual a menos 247 quintos, tá? E, em seguida, nós vamos calcular o y2. O y2 é com a soma, tá? y2 é igual a menos 122 mais 372 dividido por 10. Daqui nós tiramos que y2 é igual a 25. Agora, nós calculamos apenas os valores, tá, de y1 e y2. Mas o que nós estamos procurando é o valor de x, tá, que está no enunciado aqui da
da nossa equação. Como que nós fizemos a mudança de variável, que 5 elevado a x é igual a y, nós podemos dizer que para y1, tá? Que é menos 247 quintos, tá? Nós não vamos encontrar um valor de x. Esse x é inexistente. Por quê? Porque se nós fizermos 5 elevado a x igual a menos 247 quintos, o 5 elevado a x sempre vai ser um valor positivo, tá? Isso, então, é impossível chegar nesse valor negativo aqui, tá ok? Então, por isso, não existe o x nesse caso. Para y1 não vai existir um x1 correspondente a ele, tá? Mas, para y2 igual a 25, aqui, nós fazemos a mudança de variável, né? Nós sabemos que y é igual a 5 elevado a x, então nós podemos escrever que 5 elevado a x é igual a 25. Nesse caso, nós podemos fatorar aqui o 25, né? Que 25 vai ser igual a 5 elevado ao quadrado, e colocamos na mesma base 5. Agora nós temos uma equação bem simplificada aqui, tá? E nós podemos dizer que se as bases dessa equação exponencial são iguais, os expoentes também deverão ser iguais, tá? Então, nós temos que x é igual a 2. Então, portanto, o conjunto de solução é igual a 2. O próximo exercício, nós temos aqui o cálculo da representação, tá? Desta integral, por uma integral cosseno de Fourier desta função aqui, ó. Então, a função f de x é igual a 5, tá? Se módulo de x é menor que 4, e f de x é igual a 0, se módulo de x é maior que 4. Então, nós temos aqui a solução, tá? Nós vamos aplicar nós devemos calcular a integral cosseno de Fourier. A integral, tá? Essa função que representa a integral cosseno de Fourier é dada por f de x é igual a integral de 0 a infinito de a w, tá? Vezes o cosseno de wx dx. Então, primeiramente, tá? Nós devemos obter o valor de AW. Então, o AW, tá? Ele é dado pela fórmula 2 sobre π vezes a integral de 0 a infinito da função f de x vezes o cosseno de wx dx, tá? Então, nesse caso, nós vamos fazer o cálculo da integral apenas para f de x igual a 5. Por quê? Se nós utilizarmos para f de x igual a 0, tá? Não há necessidade, porque a integral de 0, se nós for substituir o f de x aqui, ó, tá? Vai dar 0, tá? Então não faz sentido aí fazer o cálculo para f de x igual a 0, tá ok? Então nós vamos calcular apenas para f de x igual a 5. Se caso houvesse essa outra integral, nós teríamos que fazer uma soma aí, tá? Mas nesse caso não há necessidade, tá? Então, a de w é igual a 2 sobre π, tá? Nós vamos colocar aqui, ó, substituindo, tá? Vezes a integral, como o módulo de x aqui, ó, tá? Para f de x igual a 5, ele varia de menos 4 a 4, tá? Porque se nós tirarmos o módulo, nós vamos obter que x vai variar de menos 4 até 4, tá? Então, vai ficar a integral de menos 4 a 4 da função f de x, que é igual a 5, tá? Vezes o cosseno de wx dx, que é igual a... Nós podemos colocar o 5 aqui, que é uma constante, para fora da integral. Então, vai ficar 5 vezes 2 sobre π, que vai dar 10 sobre π, tá? E em seguida, nós calculamos a integral de cosseno de wx dx. E a integral do cosseno de wx dx é igual a seno de wx sobre w, tá? O w ele repete aqui no numerador, tá? E isso com os limites de integração variando de menos 4 até 4.
que é igual a 10 sobre π vezes seno. Então, nós substituímos o limite de integração aqui, tá na variável x. Então, vai ficar seno de 4w dividido por w, menos o seno, tá, de menos 4w sobre w, que é igual a 10 sobre π vezes, tá, como a função seno, o seno de 4w, tá, o seno é uma função ímpar, tá, então o seno de 4w é igual ao seno de menos 4w. Então, nesse caso, nós podemos adicionar aí, tá, esses termos. Então, equivale a 2 vezes, tá, o seno de 4w sobre w. Porque equivale a seno de 4w sobre w mais, tá, nós fazemos a alteração devido a essa função ser uma função ímpar, tá? Então, fica mais seno de 4w sobre w. Então, vai ficar 2 vezes o seno de 4w sobre w. E isso é igual a 2 vezes 10, vai ficar 20, tá? Vezes seno de 4w dividido por π vezes w. E assim nós encontramos o termo AW, tá? Agora nós fazemos a substituição desse termo, tá? AW, A de W, na função principal aqui, ó, que é o f de x, tá? Nessa integral aqui, ó. Então, f de x é igual a integral de 0 até infinito, de 20 vezes seno de 4w sobre π vezes w, ele entrou no lugar do a de w aqui, tá? Vezes o cosseno de wx, tá? Dx. E essa já está feita a representação, tá? Desta função como uma integral cosseno de Fourier, tá ok? E assim nós terminamos aí o exercício 8. O exercício 9, nós temos o cálculo aí de A vezes B, tá? E B vezes A, sabendo que A é igual a essa matriz 3 por 3, tá? Que é menos 1, 1, 4, 2, 1, menos 2, 0, menos 1 e 0. E B é a matriz 3 por 2, 3 linhas e 2 colunas, tá? Dada por 1, 2, menos 1, 3 e 1, 0. Então, por solução, nós vamos calcular primeiro A vezes B. Então, A vezes B é igual a menos 1, 1, 4, tá? Essa matriz A, multiplicada pela matriz B que está aqui, ó. Nós copiamos ela para cá. Então, como o produto de matrizes é um número de linhas vezes o número de colunas, tá? Nós podemos ver que o número de colunas da primeira matriz é igual ao número de linhas da segunda matriz. Então, nesse caso, há a possibilidade de fazer a multiplicação. E a multiplicação, nesse caso, ela existe, tá? Então, nós vamos fazer linha vezes coluna. Então, nós pegamos a primeira linha, multiplicamos inicialmente pela primeira coluna e nós vamos obter esses valores aqui, ó, tá? Que o termo A11 aí da matriz, tá? E antes de fazermos esse produto de linha por coluna, devemos observar que a matriz final, ela vai ter o número de linhas da primeira matriz, tá? E o número de colunas da segunda matriz. Por isso que ela deu uma matriz 3 por 2 aqui, ó, no final, tá? Essa matriz resultante aqui, ela vai ser 3 por 2. Por quê? Ela vem com o número de linhas, ela tem um número de linhas igual ao número de linhas da primeira matriz e igual ao número de colunas da segunda matriz, tá? Em todos os casos de multiplicação, tá? Ocorre esse raciocínio aqui. Então, nós temos que menos 1, vamos fazer linha vezes coluna aqui, ó, tá? Menos 1 vezes 1, tá? Colocamos aqui, ó, mais 1 vezes menos 1, mais 4 vezes 1. Deixamos indicado aqui essa conta, tá? Agora, nós vamos fazer o produto da primeira linha pela segunda coluna, tá? Então, primeira linha vem aqui, ó, nessa posição aqui dessa matriz, tá?
e a segunda coluna já está aqui. Então, é esse termo aqui que nós vamos encontrar, tá? Então, vai ficar menos 1 vezes 2, mais 1 vezes 3, mais 4 vezes 0. Colocamos aqui. Agora, nós vamos fazer o produto da segunda linha pela primeira coluna. 2 vezes 1, nós trazemos para cá. Mais 1 vezes menos 1, mais menos 2 vezes 1, que nós colocamos aqui. Ó. Então, ficou menos 2 vezes 1. Tá? E o produto da segunda linha pela segunda coluna. 2 vezes 2, colocamos aqui, mais 1 vezes 3, mais menos 2 vezes 0. Colocamos tudo aqui, tá? Na segunda linha e na segunda coluna. Porque nós multiplicamos a segunda linha pela segunda coluna. Agora nós fazemos o produto da terceira linha pela segunda coluna, tá? Na terceira linha pela primeira coluna, inicialmente. Então, nós fazemos 0 menos 1 e 0 vezes 1 menos 1 e 1. Então, 0 vezes 1, colocamos aqui, ó. Mais menos 1 vezes menos 1, colocamos aqui, ó. E 0 vezes 1 está aqui. Agora, nós pegamos a segunda linha, aliás, a terceira linha, multiplicamos pela segunda coluna. Então, vai ficar 0 vezes 2, mais menos 1 vezes 3, mais 0 vezes 0. Fazendo esses cálculos, tá? Menos 1 vezes 1, mais 1 vezes menos 1, mais 4 vezes 1, nós vamos obter 2 aqui, ó, tá? Procedendo com os demais elementos da matriz, nós vamos obter essa matriz resultante aqui, tá? 3 por 2. Então, agora nós vamos calcular B vezes A. Então, nós temos que B, tá? Colocamos a matriz B agora como primeiro fator aqui, vezes a matriz A como segundo fator. Antes de fazermos os cálculos, nós devemos verificar a condição de existência, tá? Nós vemos que, por convenção, tá? Para a existência de matrizes, o número de colunas da primeira matriz tem que ser igual ao número de linhas da segunda matriz, tá? E nesse caso, o número de colunas, que é igual a 2, né? Nós temos duas colunas, é diferente do número de linhas, que é igual a 3 linhas, tá? Então, nesse caso, não existe o produto de B vezes A. Então, a propriedade comutativa da multiplicação de matrizes não é válida nessa situação aqui, nesse probleminha nosso, tá? Isso, eu coloquei aqui a condição de existência, tá? A justificativa por que não existiu aqui esse produto, tá? O produto da matriz B pela matriz A não existe, pois o número de colunas da matriz B é diferente do número de linhas da matriz A. Agora nós temos um problema 10, tá? Que nós temos as barras que compõem a treliça abaixo recebem denominações diferentes de acordo com a sua posição, função e dos esforços atuantes. Segundo as indicações da figura, tem-se esse 1 aqui, ó, tá? Que é esta barra que está aqui, onde eu estou passando o cursor do mouse, tá? Ela é chamada de banzo superior. Essa outra barra que está aqui embaixo, tá? Que é a base do triângulo, é a base da treliça, que é dada por 2, ela é chamada de banzo inferior ou linha tirante. Esse 3, tá? Que está representado por essa barra, que também são essas outras demais barras aqui, ó, elas recebem o nome de montante ou pendural. E a linha 4, que é essa que está aqui, tá? Essa barra 4, são essas demais que estão aqui, tá? Em diagonal, inclinadas, elas recebem o nome de diagonal ou escora. E a treliça, nós observamos que essa treliça ela tem um comprimento L, tá? Que é a medida do banzo inferior, tá? E temos a medida do montante principal, que é essa treliça aqui, tá? Essa parte aqui, ó, ok?
essa componente aqui maior que tem aqui. Então, ela tem a medida H. Então, sabendo-se que a medida do banzo inferior é de 16 metros e que o banzo superior mede 8 metros e meio, tá? Então, o L aqui nesse caso é 8,5, tá? Aliás, o L é igual a 16, né, que é o banzo inferior, e o I, que é igual a 8,5 metros, que é o banzo superior, tá? Existe a possibilidade de utilizar essa treliça para uma cobertura com telhas romanas, com uma inclinação mínima, tá? Que tem essa especificação de inclinação mínima de 30%. Então, nós devemos resolver essa situação, tá? Através do cálculo dessa altura H aqui. Nós temos duas medidas aqui, tá? Que é a do banzo inferior, tá? E do banzo superior, que é essa aqui. Então, nós vamos calcular o H através da altura desse montante aqui, ó, tá? O montante principal. Então, como que nós fazemos? Aplicando Pitágoras, aí o teorema de Pitágoras, neste triângulo aqui, ó, tá ok? Então, nós temos o 2 aqui, né? Só que nós vamos calcular a metade dele, né? A metade de L aqui, que vai ser a base do triângulo aqui, tá? Um dos catetos. O outro cateto vai ser representado pela altura, que nós não conhecemos, tá? Nós vamos calcular. E a hipotenusa é dado pela medida do banzo superior, tá? Que é onde eu estou cursando o mouse aqui. Então, olha bem, a solução que vai ser, que é H elevado ao quadrado, é igual a L dividido por 2 elevado ao quadrado, tá? Aliás, H ao quadrado mais L sobre 2 elevado ao quadrado é igual a I elevado ao quadrado. Eu chamei aqui de I mesmo, tá? Que é o banzo superior. Então, H ao quadrado mais 16 dividido por 2 elevado ao quadrado é igual a 8,5, que é a medida aqui da hipotenusa, né? Elevado ao quadrado. Então, H ao quadrado é igual a 8, ó, 16 por 2 dá 8, e 8 ao quadrado dá 64, que é igual a 8,5 elevado ao quadrado dá 72,25. Daqui nós tiramos que H elevado ao quadrado é igual a 8,85, tá? Que é 72,25 menos 64, dá esse valor aqui. Então, H é igual a raiz quadrada de 8,25. Daqui nós tiramos que H é igual a 2,87 metros. Nós temos a altura aqui, tá? Que é o montante principal ou pendural aqui dessa treliça. Então, a inclinação, tá? Ela é dada através da razão da altura, tá? Da treliça dividido pela metade, tá? Da medida do banzo inferior, tá? Metade de L. Aí nós vamos ter a inclinação aqui, tá? Então, é igual a 2,87, que é a altura, dividido por 16 sobre 2, tá? Que é igual a 16 por 2 dá 8, e 2,87 dividido por 8 dá 0,359. Que é, transformando em porcentagem, através da multiplicação por 100, vai dar 35,9%. E 35,9% é maior que 30%, que é a inclinação mínima. Então, portanto, a cobertura com telhas romanas é viável para esse tipo de treliça aqui. O exercício 11, nós temos aqui: encontre a representação da integral seno de Fourier da função representada no gráfico. Então, nós temos um gráfico aqui, tá? De uma função f de t. Isso aqui é um período, tá? É um pulso de uma onda quadrada, tá? Uma onda retangular, melhor dizendo, tá ok? F de t nós temos aqui, tá? Que é a função. E aqui nós temos o período, tá? O tempo aqui de pulso de uma determinada onda. Nós podemos considerar como tempo de pulso, tá? Então, para o intervalo de 0 até 3π, tá? A nossa f de x, ela tem o valor de π sobre 6. Então, nós podemos escrever ela, tá? Como esse gráfico,
escrever ele como na forma algébrica aqui, tá? Como uma função. Então vai ser π sobre 6 se x é maior que 0 e menor que 3π, tá? E vai ser, a função tem um valor 0 se x é maior que 3π. Então nós temos que f de x, nós podemos, como nós queremos, calcular a integral seno, tá? Então a integral seno, ela tem essa fórmula aqui, ó, tá? F de x é igual a integral de 0 até infinito de b de w vezes seno de wx dx. Como b de w é dado por 2 sobre π, vezes a integral de 0 a infinito de f de x vezes seno de wx dx, tá? Nós vamos calcular inicialmente, tá, o b de w aqui, tá, para nós depois substituirmos aqui na nossa função f de x. Então, b de w é igual a 2 sobre w, vezes a integral de 0 até 3π, tá? Nós vamos fazer o cálculo de apenas uma integral, porque a outra aqui, se nós integrarmos no valor acima de 3π, tá? De 3π até infinito, isso vai dar 0. E a integral de 0 é 0, tá? Então, não interessa fazer o cálculo a partir, tá? Para a função de x igual a 0 aqui, tá ok? Então, nós vamos calcular apenas para f de x igual a π sobre 6. Então, b de w é igual a 2 sobre π, vezes a integral de 0 até 3π, tá? Que ela tem o valor do f de x igual a π sobre 6, que nós colocamos aqui no multiplicando, tá? Vezes o seno de wx dx, que é igual a 2 sobre π, vezes, tá? π sobre 6. Por quê? π sobre 6 ele pode ser colocado para fora aqui da integral, porque ele é uma constante. E isso vezes menos cosseno de wx sobre w, tá? Porque a integral de seno de wx é igual a menos cosseno de wx sobre w, tá? O w vem aqui embaixo no denominador. E isso com limites de integração variando de 0 a 3π. Isso nós temos que, colocando aí o termo negativo, tá, do cosseno para fora e fazendo os cálculos aqui, ó, π dá para simplificar com π, e 2/6 equivale a 1/3, tá? Então aqui vai ficar cosseno de, substituindo aí o valor do limite superior de integração, então vai ficar cosseno de 3πw dividido por w menos o cosseno de 0 vezes w, que vai dar 0, tá? Cosseno de 0 sobre w, que é igual a menos 1/3 vezes o cosseno de 3πw dividido por w. Cosseno de 0 é igual a 1 lá no nosso ciclo trigonométrico, tá? 1 dividido por w, aliás, 1 dividido por w vai ficar menos 1 sobre w, tá ok? E que é igual a 1/3 vezes 1 menos cosseno de 3π sobre w, tá? Sobre w, aqui, tá? 3πw sobre w, que é igual, então, substituindo esse valor do b de w lá na primeira função, tá? Que nós temos aqui, que é essa daqui, ó, tá? Nós vamos ter que f de x é igual a 1/3 vezes a integral de 0 até infinito, tá? Aqui sempre vai ser de 0 a infinito, na f de x. De 1 menos, tá? Aqui nós trocamos o valor do negativo, tá? Então, a mesma coisa que deixar positivo aqui e passar o negativo aqui para dentro, tá? Desses termos. Então, vai ficar menos 1, fica 1, tá? E cosseno de 3πw dividido por w vai ficar negativo. Vezes o seno, tá? Que está aqui na fórmula, de wx dx. E assim nós temos aí a representação da nossa função aí, tá? Pela integral seno de Fourier.